A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos, nós estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. Agradeço ao Céu, aqui nos bastidores, como sempre, prestativo. E hoje eu decidi vir sozinho, não trouxe entrevistado, até para botar um pouquinho dos assuntos em dia, tem muita coisa a ser colocada. E eu quero começar, gente, basicamente falando de observações que a gente tem tido na grande mídia. E nesta semana, já nesta quinta-feira, em pleno feriado, assistindo a uma dessas grandes redes de comunicação e que trabalham essencialmente com a notícia, estava lá a primeira informação do dia e o debate entre todos os integrantes do jornalismo, 3 ou 4, cada um numa tela, e o assunto do dia era a recriação, melhor dizendo, do Ministério das Comunicações de parte de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Vários comentários diferentes, obviamente, a respeito disso. Alguns falando que ele quebrou a promessa de não criar mais ministérios e tudo mais, críticas nesse sentido. Outros falando que o presidente escolheu uma pessoa que pode pender para um único veículo de comunicação o direcionamento futuro de verbas, quer dizer, já pensam no futuro. Mas, na verdade, a escolha recaiu ao Fábio Faria, do PSD. Fábio Faria é deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte. Mas quem é mais Fábio Faria? Ele é o genro de Silvio Santos, casado com Patrícia Abravanel. Isso aí deu pano para manga nas discussões. Impressionante como eles vão levando o assunto. Passou a manhã, passou a tarde e à noite os caras falando no assunto do genro do Silvio Santos no Ministério das Comunicações. Eu até entendo que o fato de ter criado esse novo ministério não significa uma ampliação dramática. O próprio presidente explicou que este ministério não vai significar muitos custos porque vai utilizar já da estrutura existente. Bom, de qualquer maneira, o presidente estava precisando de um sistema de comunicação diferenciado. Se tem uma coisa falha no governo de Jair Bolsonaro é realmente a comunicação. E o que ele quer é aprimorar, é ter alguém que possa realmente conduzir o sistema de comunicação interno do governo de uma melhor maneira. Então, até não houve críticas com relação à pessoa do Fábio Faria, porque dizem que ele é muito gente boa, que ele é bom falante e tudo mais, e que tem uma bela relação, inclusive dentro do Congresso, porque tem toda uma questão política que envolve isso, e não só mesmo a comunicação, e talvez melhorar também este relacionamento com a grande mídia, entre o presidente e a grande mídia. Pois é, você sabe que está tudo confuso, mas muito bem. No meio dessa conversa, aí que vem o interessante. Surge um Twitter. Hoje, praticamente, uma das ferramentas das redes sociais que o jornalismo abraçou é realmente o Twitter. E eu tenho feito acesso diário também para ver as novidades. Eles estão ali, rapidinho a notícia está ali. Aí pararam a conversa, atenção, uma notícia importante saiu nesse momento do governo de São Paulo. A notícia é da criação de uma vacina contra a Covid, contra o coronavírus. E aí, Malemal falou a respeito do assunto, foram buscando informações e no decorrer do dia, até o próprio governador João Dória, ao 12h30, fez uma coletiva e disse de que forma essa vacina está chegando no Brasil. É a partir de uma parceria com um laboratório chinês, uma empresa privada chinesa, que está com os testes bem avançados, inclusive em terceira fase. Terceira fase significa que é a última. E logo em seguida, então, vem a produção da vacina, que é a quarta fase. E o Brasil, através do Instituto Butantan, vai produzir esta vacina e, pelo que se sabe, no mundo é a vacina que está mais avançada. E isso deve ocorrer
já agora no mês de julho, então, a produção aqui no Brasil. Logicamente, João Dória foi ao 12h30 e cheio de espinho para o lado de cima, para o lado de Jair Bolsonaro, do presidente, porque os dois não se bicam, né? Um quer ser candidato a presidente nas próximas eleições presidenciais, no caso do João Dória, então a gente até entende tudo isso, mas a briga está grande entre os dois e todo momento em que ele falava sobre a vacina tinha uma cutucada no presidente, como se agora o João Dória fosse o salvador da pátria do Brasil. Diga-se de passagem que existem mais de 10 laboratórios no mundo que estão extremamente avançados com relação à vacina. Não significa que esta vacina, que estará sendo produzida pelo Instituto Butantan, seja a salvadora da pátria do mundo, né? Porque existem pesquisadores no mundo inteiro que estão extremamente avançados com relação a essa vacina. Inclusive aqui no Brasil, e aí me chamou a atenção, João Dória dando muita ênfase a uma parceria com a China, sendo que outros 2 institutos aqui no Brasil estão também com a vacina extremamente avançada. Até tem o nome aqui, a Fiocruz, que está já em fase de teste também, inclusive em animais, e já está chegando na testagem de pessoas. E também a USP, a Universidade de São Paulo, que está criando uma vacina nasal em spray. Também está na fase de testes. Quer dizer, o governador João Dória sequer citou os outros avanços aqui do Brasil. Preferiu apenas salientar a parceria que ele fez com a China, porque daí com certeza milhões de dólares vão para a China e tudo mais, e o que acontece aqui no Brasil não é tanto dinheiro assim que envolve nessas questões. Mas muito bem, eu quero aqui virar esta página e puxar um assunto muito bacana na flexibilização ao nosso turismo serrano. Vocês assistiram há poucos dias aqui com a Ana Vieira uma entrevista que a gente abordou a questão do turismo e a preocupação exatamente com os problemas que estão ocorrendo neste setor em função do coronavírus. Pois bem, nesta semana, a notícia de um decreto regional, inclusive envolvendo todos os prefeitos da Mures, de que flexibilizaram para 70% a ocupação dos leitos das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes e tudo mais, claro, seguindo todas aquelas regras de sanidade que precisam ser seguidas, obviamente. Mas, enfim, o turismo começa a respirar de novo na Serra Catarinense. Está aí uma bela das notícias. E entrando um pouquinho no campo político, ainda neste primeiro bloco, eu quero dizer para vocês que a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, ou a Federação Catarinense de Municípios, exatamente isso, está sozinha numa luta que prega a necessidade das eleições unificadas de 2020. E vocês sabem que isso é muito difícil, vai depender de um projeto de lei a ser aprovado pelo Congresso, pelo Senado, é uma confusão toda, e há muito interesse por trás dessas eleições, é muito dinheiro também que rola, e enfim, são muitos interesses, né? Você sabe que o fundo partidário já está rolando, e ninguém quer perder esses recursos do fundo partidário, então tem que fazer essas eleições, na ideia de todos os grandes políticos interessados, tem que ser feita ainda este ano. Então, dizem que o primeiro turno deva ocorrer lá pelo dia 15 de novembro e no final de novembro, então, o segundo turno das eleições municipais. Em Santa Catarina, normalmente acontece o segundo turno em Florianópolis e Joinville, as 2 maiores cidades do estado de Santa Catarina. Bom, tá aí uma luta que tem que, de qualquer forma, ser relevada, mas dificilmente será vencida por parte da nossa FECAM. Uma outra curiosidade que eu acompanhei ontem, aí esse é até bastante interessante, 10 cidades de Santa Catarina, as 10 maiores cidades de Santa Catarina, foram avaliadas exatamente pela busca das redes sociais, das ferramentas das redes sociais, e dentre estas 10 cidades está Lages, a 9ª colocada da maior visualizada através das redes sociais. Diga-se de passagem, só acima de São José, na Grande Florianópolis. Até curioso, né? Lages estar ainda entre as 10 e em 9º colocado. E pertinho de Joinville. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, com 34 mil e pouco, né? Lages com 30 mil. Então, se Lages der uma forçadinha, passa Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Então, Seron, na 9ª colocação, na visualização de todas as redes sociais
que a gente pode acompanhar nas nossas webs. Tá bom. Maravilha, que deu uma bela de uma chuva essa semana que passou e a seca também parece que deu uma segurada. E o bom disso tudo é que nesta semana o prefeito Antônio Seron então decidiu eliminar o decreto que proibia o uso excessivo de água, ou seja, não poderia lavar carros nem calçadas, enfim, todo o cuidado possível para a economia da nossa água. Aí o decreto então foi revogado essa semana, as pessoas podem voltar então a lavar suas calçadas, a lavar os seus carros e tudo mais, porque a vazão de água está praticamente normalizada na nossa cidade e em toda a Serra Catarinense. Aliás, essa chuva veio pesada, principalmente lá no oeste, extremo oeste, com temporais exorbitantes, né? Vendavais enormes e que causaram bastante estrago. Em algumas cidades o rio estava seco e de repente no outro dia estava cheio demais, alagando a cidade, caso de Xanxerê, por exemplo, que mostraram estas imagens na televisão. Coisa incrível, tudo seco e de repente tudo cheio, alagando as cidades de uma hora para outra. E havia uma certa previsibilidade de que isso poderia ocorrer. Aliás, dizem os meteorologistas que o ano que vem será um ano de muita chuva e de possíveis alagamentos e enchentes no estado de Santa Catarina. O que a gente não tem visto são os trabalhos de prevenção com relação a isso. Quando está tudo seco, está faltando água, não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Mas quando vem essas chuvas torrenciais, todos os pontos Lages, por exemplo, vários pontos da cidade ficaram submersos, alagados, carros praticamente também sob a água, e isso é bastante preocupante. Dá para ver que, inclusive, essas obras de asfaltamento novas agora aqui no município de Lages podem causar transtornos maiores ainda com relação aos alagamentos, se não tiverem um serviço de escoamento bem trabalhado no contexto destas obras. Então está aí uma observação, e o município tem já projetos, fez um diagnóstico amplo a respeito da necessidade para Lages com relação a esses alagamentos, mas, claro, precisaria de muitos e muitos recursos e praticamente engavetou então o projeto. O prefeito falava muito em diagnóstico, que não adianta ficar buscando alternativas no achismo, então ele fez um estudo e esse estudo apontou então o que deveria ser feito para a cidade de Lages não sofrer com os alagamentos. Como nada vai ser feito, nós infelizmente teremos que esperar novas enchentes, novos alagamentos a partir dessas grandes chuvas que já estão sendo prospectadas para o ano de 2021, e isso infelizmente vai acontecer, porque estas obras não foram realizadas, não foram tomadas as providências a partir do dito diagnóstico de prevenção às cheias na nossa cidade. Houve uma publicização muito grande, maravilha, tem aí, agora se sabe as razões das nossas enchentes, mas nenhuma providência foi tomada e nem vai ser a curto prazo. Depois do intervalo comercial, a gente retoma o nosso bate-papo aqui no Tema Livre. Até já! Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre e eu deixei de propósito esse segundo ato então do nosso programa para falar especificamente da nossa política do estado de Santa Catarina. Eu tenho acompanhado muito atentamente todas as ações da CPI dos respiradores. Você sabe o que significa esta CPI. Ela está investigando aquela compra dos 200 respiradores
de uma empresa do Rio de Janeiro, a Veiga Med e tudo mais, e o pagamento antecipado dos 33 milhões de reais. Muito bem. Nesta semana que passou, houve então a cariação dos 3 principais envolvidos. A Márcia, né? A Márcia, que era superintendente na área de saúde e tudo mais, o ex-secretário da Saúde, o Elton Zeferino, e o ex-chefe da Casa Civil, o Douglas Borba. Fizeram a cariação e os deputados, em 6 horas e mais alguns minutos, foram questionando essas pessoas para ver se algum deles assumia a responsabilidade tanto pela ordem da compra, tanto pela ordem do pagamento antecipado. Pois em 6 horas houve acusações de todas as partes, um dizendo que foi o outro que foi o outro e que foi o outro, mas nenhum definitivamente assumiu esta responsabilidade. Ou seja, obviamente temos que crer que o trabalho paralelo que vem sendo feito da Polícia Federal, GAECO, Ministério Público, enfim, todos os órgãos judiciais já estão bem mais à frente em termos de conhecimento e de provas a respeito desta questão dos respiradores. A CPI é um alvo político, é uma história que se desenvolve e que você basicamente não sabe tudo, porque ao vivo, quando é transmitida esta cariação ou esses depoimentos, essas oitivas dessas pessoas, obviamente eles não vão declarar em público, eu fiz todas essas compras e tudo mais diante disso tudo. Então a polícia já sabe muito mais coisas, tanto é que já está mantendo preso Douglas Borba e outras pessoas ligadas ao processo. Então a polícia já sabe muito mais, enquanto que, você sabe, a CPI é superficial. Ou até você descobrir tudo através da CPI, vai longe porque a polícia já está anos-luz à frente. Bom, tirada essa questão, eu até deixei separado aqui no meu computador este assunto, porque eu fiz uma postagem em meu blog falando desta cariação, que não chegou a lugar nenhum, né? Nenhum dos 3, nem a Márcia, nem o Elton Zeferino, nem o Douglas assumiu a responsabilidade. Aliás, curioso, né? Se não foi nenhum dos 3 que fez esse pedido de compra e que autorizou o depósito dos 33 milhões, quem foi? Foi o CEL, com certeza, né? Os amigos do CEL, né, Laíra? Então são coisas que a gente fica assim pensativo com relação a todas essas colocações que estão sendo feitas através da CPI, porque eles não são culpados de nada. Não foi nenhum dos 3. E, obviamente, os 3 eram os mais ligados diretamente a todo o processo. São as pessoas que têm a caneta, minha gente. E se não foi eles, quem foi? Alguém superior a eles? Só faltaram dizer que foi realmente outra pessoa acima deles, ou eles estão até protegendo. Muito bem. Mas o que eu quero colocar para vocês foi um detalhe. No meio da cariação, observei que Douglas Borba citou que telefonou para o governador justamente no momento em que a coisa foi descoberta, quando a mídia praticamente propagou a confusão. Douglas Borba disse, eu liguei para o governador. Mas o membro da CPI, o deputado Sargento Lima, disse, não, você não ligou para o governador, você ligou para o Fábio Veiga. O Fábio Veiga é o empresário que intermediou todas essas compras. Digo, você não ligou para o governador, você ligou para o Fábio. E o Douglas, não, eu liguei para o governador. Não, você não ligou para o governador. E e prosseguiu a conversa. E, enfim, o assunto acabou morrendo ali. Em vez de aproveitar que a bola ficou quicando ali, o Douglas citou que ligou para o governador, poderia cair na antena do deputado Sargento Lima. Digo, como? Você ligou para o governador, então usou um outro telefone, porque o telefone que a polícia, através do GAECO, periciou, diz que você ligou para o Fábio 3, 4 minutos depois, enfim, tal horário. Mas poderia, obviamente, usar 1000 outros telefones para fazer uma ligação para o governador, que não apareceria na perícia. E deve ter sido isso. O Douglas Borba, que contou isso na CPI, chegou a falar e que o Sargento Lima desdisse, acabou não dando crédito a esse pronunciamento e passou batido, mas eu acabei observando e escrevi no meu blog, escrevi na minha coluna, inclusive de Chapecó. Não sei, não vai dar em nada de qualquer maneira, mas ficou curioso isso, o fato do ex-secretário citar que ligou para o governador e o deputado, não, o senhor não ligou. E o cara dizendo, eu liguei, não ligou. Digo, poxa,
Então ficou muito engraçado essa questão. Mas enfim, diante de toda essa confusão da CPI dos respiradores, nós acompanhamos também uma outra notícia extremamente interessante. Foi aprovada uma oitiva do próprio governador Carlos Moisés, embora ainda não tenha data estipulada, foi aprovada esta oitiva e ele vai ser ouvido sobre a CPI dos respiradores nesse caso. Por falar em governador Carlos Moisés, foi realmente de rir ou de chorar, não sei, o que aconteceu no final de semana que passou, ele participando de uma festa de São João, né, lá no município de Gaspar e tudo mais, sem máscara, batendo um papo no meio do público, sendo que ele era a autoridade máxima no estado de Santa Catarina, a pessoa que assinou os decretos proibindo a aglomeração, mas lá estava o governador formoso e belo, né, num bate-papo em meio ao público, sem máscara e tudo mais, sendo que, sendo a autoridade máxima e estando num hotel, ele automaticamente deveria ser o primeiro a chamar as forças policiais e pedir que esta festa fosse terminada, né? Botar o pessoal para correr, enfim, acabar com o evento e tudo mais. Não, mas ele participou e tudo mais, não chegou a fazer nenhuma referência sobre ou crítica sobre aglomerações. Obviamente, durante a semana, ele se reportou através de um vídeo nas redes sociais, que estava lá hospedado com a família, foi convidado por pessoas e participou. Mesmo assim, meu caro governador, convidado ou não por amigos e tudo mais, não deveria estar presente num evento como esse, não deveria estar em meio ao público desta forma. Hoje em dia todo mundo usa celular e vídeo e tudo mais, gravam de todas as maneiras. Ou seja, a CPI que está ocorrendo na Assembleia Legislativa e as investigações na Justiça vão com certeza nos dar um resultado que talvez não seja muito bom para o campo político de Santa Catarina. Eu não estou prevendo coisas boas para o lado do governo. A ameaça de impeachment a Carlos Moisés e também a vice-governadora Daniela Rainer é realmente muito forte. Vejam vocês o que está acontecendo em todo o Brasil, pelo menos os estados do Pará, né, através da Polícia Federal, estão fazendo hoje busca e apreensão. Esta semana foi um fuzuê nesses estados do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal e outros estados estão na mira da Polícia Federal para buscas e apreensão. E vamos mais longe ainda. O governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, foi pela Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, teve 69 votos a 0 pró-impeachment, minha gente, para abrir o impeachment do governador do Rio de Janeiro. Dificilmente vai escapar. Apenas uma pessoa que parece que se absteve dos 70 deputados, um só se absteve. Por isso deu 69 a 0 pró-impeachment. Ele diz que está tranquilo e tudo mais, que vai provar sua inocência, mas 69 deputados querem o couro do governador do Rio de Janeiro, envolvido em uma série de acusações de desvios de dinheiro, aplicação de verba pública através de superfaturamento, construção de hospitais de campanha, entre outras acusações. E outro também que está na mira, obviamente, é o nosso governador de Santa Catarina e o governador do Pará, o Helder Barbalho, do MDB, que também fez compras superfaturadas, muito parecido com o que aconteceu aqui em Santa Catarina. A diferença, pelo que a gente percebe, é que lá as negociações foram feitas diretamente pelo governador do Pará, o Helder Barbalho, e aí então tem as escutas telefônicas e as provas e tudo mais, e o homem também está provavelmente para ser caçado. Então, vocês vão ver que depois desta pandemia, ou já no meio desta pandemia, está acontecendo já essa série de investigações da Polícia Federal e vão descobrir realmente coisas muito cabeludas. E imaginem nas prefeituras, então, em todo o Brasil, o que deve estar acontecendo. Pois no momento em que foi liberada a compra de produtos sem licitação, ou seja, no momento em que os municípios decretaram o estado de emergência em função desta calamidade do coronavírus, deram um cheque em branco. Não abriram uma porta e nem uma janela, abriram as porteiras dos sítios para as prefeituras e para os governos fazer o que bem entendesse com o dinheiro público, e aí está então o resultado, né? O Covidão, estão falando, apelidando, antes era
o Petrolão, essas coisas, agora vem o Covidão. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, tenho uma preocupação que é a de sempre aqui da cidade de Lages. Vocês sabem ou não sabem, na semana que passou, o diretor do Hospital Teresa Ramos pediu demissão. Até agora não há substituto. E o problema em tudo isso é que também não sabemos nenhuma informação de como andam os trabalhos para a abertura da ala nova do Hospital Teresa Ramos, que está aí totalmente parada. Não se sabe se compraram equipamentos, soubemos que chegaram alguns respiradores, né? São 13 respiradores que chegaram para uso nesta nova ala aqui do Teresa Ramos. Então, a expectativa agora é que pelo menos na semana que vem tenhamos informações dos trabalhos que estão sendo executados para definitivamente abrir. A preocupação é que Lages está num crescente com relação aos casos de coronavírus. Estamos com 2 internações, mas assim como são 2, podem dobrar ou triplicar o número de internações aqui no Hospital Teresa Ramos. E a gente quer pelo menos estar tranquilo com estas unidades de UTI prontas e liberadas para que nós possamos ter, assim, esta tranquilidade no atendimento à população, não só de Lages, mas toda a região da Amures. Tá bom, minha gente? Vamos nos despedindo aqui. Um abraço ao céu, obrigado. E a gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Até lá.